Então, Malaquias, ele é o último livro do Antigo Testamento. Então, para quem está mais acostumado com o Novo Testamento, abre o Novo Testamento, o livro de Mateus, o primeiro, e você volta um pouquinho, enquanto as crianças estão saindo, para a gente poder estar lendo 3 versículos, mas eu vou estar dando um panorama aqui, falando de algumas coisas que existem nesse texto que são importantes para a nossa vida, porque não só esse texto, mas eu tomei como título aqui, a partir desse texto, de que a palavra de Jesus Cristo, ou a palavra de Deus, é uma palavra transformadora. Uma das coisas mais inusitadas e que mais me traz alegria no Evangelho é o projeto de transformação feito por Deus, elaborado por Deus. Então, de tempo a tempo, Deus ele levanta, Deus faz uma aliança com o seu povo. Isso começa já desde o Éden, desde a primeira vacilação humana. Deus já procura o homem e pergunta: aonde você está? Mesmo tendo feito tudo que você fez, eu tenho algo planejado, eu tenho um projeto bom para você, eu tenho um projeto de restauração. O homem vacila de novo e Deus novamente, ele levanta homens dele, ele levanta os pais da fé, ele levanta profetas, ele levanta juízes e finalmente ele levanta o seu próprio filho encarnado aqui, em pessoa humana aqui na terra, novamente para dizer para a gente que ele tem uma palavra e tem um chamado de transformação para a nossa vida. Então, toda a palavra de Cristo, toda a palavra de Deus é uma palavra transformadora. Mas Malaquias, como profeta, como boca de Deus, ele também traz palavras de transformação. E eu quero falar um pouquinho sobre algumas coisas referente ao livro de Malaquias aqui. Então, Malaquias 3, no versículo 16, 17 e 18, diz assim: depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca daqueles que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e aqueles que não servem. Amém? Então tem um negócio aqui nessa palavra que ela é, ao mesmo tempo que ela é uma palavra de esperança, é uma palavra de transformação, mas ela começa com muita dureza. Até porque o próprio profeta, ele já é desafiado a falar no meio de um tempo em que coisas ruins estão acontecendo. E se a gente for verificar, tanto os maiores profetas são 12, quanto os menores, os menores são 12, mas não em questão de importância de um ou do outro, mas é o tamanho do livro de cada um, então classificaram como profetas maiores, profetas menores. Malaquias está entre os profetas menores. Então, cada um a gente vai perceber, quando foram chamados, eles tentam correr de Deus, porque ser chamado para falar aquilo que Deus quer é algo muito perigoso, é algo que amedronta a gente. Eu, como pastor, tenho vontade, às vezes, de sair correndo. Eu falo, meu Deus do céu, imagina esses caras naquele tempo que o recurso era menor, que as possibilidades, a dureza, talvez, do coração humano, os enfrentamentos que eles tinham. Eu não sou perseguido aqui no meu país, eu tenho a liberdade de falar, de pensar como um cristão, de professar a minha fé. Então, para mim é tranquilo. Mas eu tenho notícia de pastores que vivem uma outra situação, um outro tipo de realidade. Então, Malaquias, e esse nome Malaquias, ele sugere para a gente também na tradução ser um mensageiro de Deus. Ele é o último dos 12 profetas menores colecionados no Antigo Testamento. Profeta, ele traz, lá no texto hebreu, ele vem da palavra, da raiz nabi. Segundo o texto paulino, lá em 1 Coríntios 14, 3, ele vai dizer, aqui parafraseando, que é aquele que fala em nome de Deus, para denunciar, edificar, encorajar, consolar e apontar esperança. Profeta, a gente precisa entender que profeta ele não é um vidente, profeta ele não é um adivinho, muito embora a gente vai ver em determinados casos isso possa acontecer, mas a atividade profética, ela não traz em seu conteúdo, objetivamente, esse dom de premonição, de vidência, de clarividência ou de adivinhar futuro, que às vezes é um engano que a gente traz e a gente fala, hoje eu preciso ir para aquela igreja porque Deus vai falar para mim a respeito do meu futuro.
E às vezes isso é um equívoco para a nossa realidade, ou para a realidade de um conceito profético. Porque profeta, ele é, em primeiro lugar, um conhecedor do passado, ele conhece a história do seu povo, ele conhece a sua própria história. O profeta, ele é um leitor do presente, ele consegue enxergar a situação e, a partir de experiências passadas, ele fala, isso não vai bem, não vai rolar desse jeito. E ele é um anunciador do futuro. E fala, segundo aquilo que a gente aprendeu, olhando fazendo retrospecto dos nossos passos, não vai acontecer do jeito que Deus quer. E precisa ser diferente. E ele tem uma função que ela está muito conectada ao conhecimento, está muito conectada ao discernimento e principalmente espiritualidade. Porque se ele é boca de Deus, ele precisa falar aquilo que Deus quer. Então são homens levantados em tempos, em momentos difíceis, primeiro, para ir aonde Deus manda ir. Depois, falar aquilo que Deus quer que eles falem. E também fazer tudo aquilo que Deus diz. Então não é fácil, como ser humano, porque nós somos completamente limitados nas nossas ações, nos nossos fazeres, no nosso falar, nas nossas direções. Mas o profeta, ele age como se fosse a representação da vontade de Deus entre os homens. Então, no período de Malaquias, eu estou falando aqui de um tempo muito remoto, eu estou aqui pelo menos há 440, 430 anos antes de Jesus, um momento já final de um longo tempo de devastação do povo de Israel. E o povo aqui vivia um tempo já de reconstrução, um tempo de espera, que alguns vão chamar de tempo pós-exílico, tentando se recompor de tudo aquilo que aconteceu no passado. Então, eles saem lá no século VI e eles são conduzidos ao cativeiro babilônico, e depois de quase um século e meio, 140 e poucos anos depois, eles ainda estão nessa rota fora da sua própria terra, mas aqui eles já estão se recompondo, eles já estão voltando para Jerusalém, os muros e o templo ele já está reconstruído, mas o clima aqui ele não é animador, porque foi um longo período em que o povo ele sofreu influência de outras culturas, de outros pensamentos, de outras religiões, e internamente o povo ele sofria com uma opressão social, o povo ele sofria com pobreza, o povo ele sofria em razão das pressões dentro do campo religioso, que às vezes fazia a fé desanimar. E também coisa muito comum, às vezes coisas externas abala o teu ambiente interior, abala você como pessoa, abala você como aquele que está sendo conduzido na fé em Jesus. E às vezes o ambiente dentro da própria realidade da comunidade cristã desanima também você. O que você vê, coisas que você não concorda, uma doutrina que é diferente daquilo que faz parte da tua composição de interpretação ou de caminhada, enfim. Então o povo aqui ele estava num clima que ele não era um clima que animava a caminhada, porque além das necessidades pessoais materiais, existiam pressões externas e internas religiosas que faziam com que a fé ela claudicasse, você andasse meio cambaleante. E um principal problema aqui era um problema da própria liderança, daqueles que estavam à frente da igreja, que seriam os sacerdotes, que hoje poderíamos dizer, os reverendos, os pastores, eu, etc. Então, uma liderança fraca. E com isso, o povo também se enfraquecia e começavam a viver uma frieza e distante de Deus. Então, o profeta Malaquias, ele entra nessa circunstância. É aí que ele começa a falar em nome de Deus, é aí que ele começa essa tentativa de mostrar o caminho de volta, o caminho do arrependimento, o caminho para uma fé genuína. Só que ele traz em sua retórica palavras duras, palavras que incomodam. E eu sei que vai incomodar para você também hoje, porque são realidades que às vezes são presentes ainda hoje, talvez na sua vida. E uma delas é a necessidade de se levar Deus a sério. Então lá eles já tinham uma dificuldade com isso, de levar Deus a sério. Na história da igreja, quer seja a igreja, a nossa igreja primária, que viemos do embrião ou da semente católica,
e teve essa ruptura pela reforma. Então, quer seja através da Igreja Católica, ou a continuidade, ou a divisão dela, a recomposição dela através da reforma, a Igreja também, ela criou problemas, assim como trouxe muita solução para a vida e para a humanidade. Porque deixou, em determinados pontos, de levar Deus a sério, de levar a proposta de transformação de Deus a sério. Então, através do profeta, Deus ele vai tratar de questões cultuais, vai tratar de questões de comportamento. Deus vai dar o papo sobre as exigências que devem ser observadas por aquele que diz fazer parte do povo de Deus, a começar pela liderança, e no caso deles ali os sacerdotes, conhecidos lá em Malaquias 2,7, como Malaque ou mensageiros do Senhor dos Exércitos. Então a profecia, num primeiro momento, é justamente para a liderança da igreja. Então Deus quer falar primeiro com os pastores, Deus quer falar comigo. Então, através desse texto, Deus está me conduzindo a atenção a respeito de algumas coisas que estão acontecendo. Eu como profeta, ou eu como agente de Deus, num tempo de grande dificuldade, ou num momento em que há a necessidade desse levante. Então, a profecia nesse primeiro momento é esse. E lá em Malaquias 2,1 diz que esta advertência é para vocês, sacerdotes. Porque, como líderes, eles deveriam se submeter a um nível de compromisso e temor com Deus muito mais elevado do que os outros. Não por serem melhores, mas por estarem numa posição em que eles precisam refletir Jesus nele, para que as pessoas possam perceber esse Cristo neles. Eu falando aqui da liderança religiosa, mas no caso ali, os sacerdotes deveriam refletir o poder, a autoridade, o temor de Deus, para que o povo pudesse também ser conduzido e caminhasse a partir desse temor. O povo poder se espelhar. Então, tanto lá como aqui, a gente vai ver as mesmas coisas acontecendo. A liderança fraca, a liderança que não consegue refletir a vontade de Deus, que não consegue ser reflexo daquilo que Jesus disse ou daquilo que Jesus viveu enquanto ele viveu aqui, e faz com que as pessoas tenham uma condução de caminhada com uma proposta muito ruim. E tem um monte de liderança, infelizmente, assim, levando pessoas a equívocos a respeito, inclusive, de interpretações da Bíblia. Eu fico assim muito encabulado, muito impressionado, e às vezes isso me entristece, porque fazemos parte de uma sociedade em nível mundial, que hoje a gente já conta 8 bilhões de pessoas no mundo, já estamos chegando, beirando a isso. Dizem, ou pesquisas vão apontar, que pelo menos 33%, um terço da terra, nominalmente se dizem cristãos, ou se dizem cristãos. 2,7 bilhões de pessoas no mundo diz que conhece Jesus Cristo, que quer caminhar com Jesus Cristo, que Jesus Cristo tem uma boa proposta de caminhada de crescimento para a vida. O Brasil, ele é considerado o segundo planeta que mais tem crente em toda a terra. E a grande pergunta, que ela não pode ficar em silêncio, é por que a gente não reflete isso na nossa qualidade de vida? Por que a gente não reflete isso no nosso exercício de justiça? Por que a paz ela não acontece dentro das nossas casas, nas nossas relações entre pais e filhos, entre maridos, esposas, etc. Um dos motivos é o mesmo do tempo de Malaquias, do povo de Israel. Malaquias 2,8, ele vai dizer: vocês, que inclui aqui os líderes, se desviaram do caminho e pelo seu ensino causam a queda de muita gente. Então, olha só, o nível de responsabilidade que a gente acaba tendo. Então, a partir daquilo que eu penso, a partir daquilo que eu trato, a partir da minha forma de condução da palavra, do rebanho de Deus, você pode ter uma boa caminhada, ou você pode se dar muito mal nas suas relações com Cristo. Era o que acontecia ali. E a grande denúncia é que eles quebravam a aliança de Davi. E lá num texto de Malaquias 1, no versículo 6 e 7, eles faziam isso porque eles desprezavam o nome de Deus. O texto diz: permitindo comida impura no altar, animais cegos, aleijados, doentes, para oferta e sacrifício,
quando a lei exigia algo sem defeito. Dentro daquele contexto ali, a gente sabia que desde a lei de Moisés, todo pecado deveria ser expiado, e todo sacrifício, que era um holocausto de um animal, ou então de um alimento, numa condição, devia ser algo puro, devia ser algo calculado, algo de fato separado para Deus, mas havia uma negligência nesse tipo de adoração, nesse tipo de entrega ao Senhor ali. Todos sabiam, porque eles viviam dentro de um circuito, dentro de um esquema legal, e para a gente é diferente, mas ali eles estavam dentro de um contexto legal. Então a obediência, aquilo que eles chamavam de mandamento para a gente, lei, era algo que não poderia deixar de acontecer, mas eles tentavam fazer aquilo, de certa forma, negligenciado. E o profeta ele é muito pesado, porque ele vai dizer assim lá em Malaquias 2:3, por isso, diz o Senhor, esfregarei na cara de vocês excrementos dos animais oferecidos aos sacrifícios. Então a palavra é muito dura, porque quando ele fala de excrementos aqui, está usando um termo hebraico que significa material fecal ou cocô. Vou esfregar cocô na cara de vocês, porque vocês sabem como é que deve acontecer. A questão aqui não é uma forma em si, mas o que movimenta a forma como vocês apresentam o sacrifício. Isso é muito importante a gente tentar entender, porque às vezes as nossas ações elas vão sinalizar algo anterior, e pode ser a negligência no nosso culto, na nossa adoração, no nosso comportamento com Deus, ou aquilo que a gente expressa, às vezes em situações que achamos ser situações simples, na verdade pode estar sinalizando algo muito mais importante, que já está provocando a ruptura ou afastamento do nosso relacionamento com Deus. Mas ali, Deus ele se incomoda, parece que tem um incômodo ainda maior, porque a referência dessa chamada pesada do profeta é em relação à própria liderança. Aqueles que estão à frente, que deveriam conduzir de forma correta e deixa a coisa passar de qualquer maneira. E com isso, um outro motivo acontecia, que o povo ele embarcava numa certa licenciosidade. Lá em Malaquias 2:11 diz: Judá tem sido infiel, desonrou o santuário que o Senhor ama. Homens casaram-se com mulheres que adoram deuses estrangeiros. E eles achavam que tudo isso era normal. Novamente, a gente está falando de um contexto de muitos anos atrás. Então, aqui eu não estou falando exatamente de uma xenofobia ou de uma aversão a um outro povo, mas eu estou falando de um contexto religioso em que você se relacionar com um outro povo que também vivia num ambiente de teocracia, num ambiente religioso. Por exemplo, eles tinham costumes que eram completamente incompatíveis com os costumes religiosos de Israel. E isso provocava um desarranjo dentro da cultura religiosa de Israel. E isso provocava também uma certa licenciosidade ou uma permissividade que a lei, naquele tempo, para eles, falava: isso não vai rolar bem desse jeito. Isso vai conduzir esse povo para aquilo que seria uma bênção, uma vida abençoada comigo, uma vida amaldiçoada, uma vida contrária aos meus preceitos. E a gente vai ver que tudo na história de Israel vai girar em torno dessas questões de infidelidade, de licenciosidade, de tudo que às vezes começava com um ato de tem nada a ver e de repente alcançava as raias de um absurdo incontrolável. Tudo normal, pode ser de qualquer maneira. E, infelizmente, essa realidade ela se repete. Tem um pensador do século XX, quase do início do século XX, que ele cita uma frase, mas dentro do contexto de vida também ele é muito interessante, porque ele está muito incomodado com uma situação política que acontecia no seu tempo, entre determinadas polarizações políticas. Ele vai dizer: olha só, vai chegar o dia em que teremos que provar ao mundo que a grama é verde, porque é uma puxação de corda para você desmerecer determinados valores, tanto de um lado quanto do outro, que daqui a pouco aquilo que é muito certo e absoluto, você vai ter que relativizar também e dizer: pô, será que isso é desse jeito mesmo? E parece que a gente está vivendo em algumas circunstâncias, situações parecidas com essa. Uma situação de licenciosidade, de relativização de valores. Talvez alguém possa concordar,
com algumas coisas que têm acontecido aí, como, por exemplo, a gente tentar fazer uma abordagem de uma família como um projeto cultural que seja, ou alguém dizer que família ela é uma construção da cultura, e muitos pensadores eles colocam posições, que são posições até interessantes sobre isso, mas que dentro da perspectiva cristã eu não posso concordar, eu não concordo com isso, porque para mim família ela é eco de uma realidade espiritual, é um projeto de Deus, e se é projeto de Deus nunca dá errado, ele dá certo. Eu amo a família, eu só vivo nesse mundo por conta da família, dos valores cristãos a respeito da família, da união de homem e mulher. Então, você vai ver algumas pessoas, por exemplo, dizendo que o casamento ele já é uma instituição falida para esse tempo. Eu não posso concordar com coisas desse tipo, porque dentro da minha perspectiva cristã, eles estão querendo provar que grama é verde. Para mim, com relação ao casamento, o casamento ele continua sendo casamento e nunca vai ser diferente. É uma realidade divina na terra. Jesus Cristo, quando ele vai fazer comparação a respeito da relação dele com a igreja, ele usa o casamento como o melhor exemplo. Ele diz que ele é o noivo, e a igreja é sua noiva. E essa relação tem que ser uma relação perfeita, uma relação de fidelidade. Mas vivemos um tempo em que as pessoas estão gradativamente vendo isso como um valor que deve ser desmerecido. E a gente já tem visto alguns sinais que a instituição, de fato, está cambaleante, não por causa do projeto de Deus, mas por conta da maldade do coração humano, que é uma previsão legal, uma previsão bíblica também. A família se separa como forma de concessão, não pela vontade de Deus. Então a gente relativiza a vida, a gente relativiza a educação, a gente relativiza a caminhada com Deus, mas nós podemos fazer diferente. Você foi chamado para esse tempo, você vive nesse tempo, você vive nesse mundo, mas você pode viver nesse mundo, tendo a sua personalidade, o teu caráter, fazendo as coisas que você gosta, mas sabendo detectar e delimitar limites entre a responsabilidade de carregar o nome da cruz de Jesus Cristo e a escolha de você fazer o que você quer, e através da tua imagem, do reflexo daquilo que você fala, que você pensa, que você faz, você dizer para o mundo que tipo de cristão é você, ou que tipo de Cristo está em você, que pode ser que não seja aquele Cristo da Bíblia, aquele Cristo da paz, aquele Cristo do amor, aquele Cristo que ele quer que tudo aquilo que é projeto de Deus, as instituições de Deus criadas, prevaleçam, permaneçam. Só que para isso, nós precisamos levar Deus a sério. E a gente não tem levado Deus a sério. A gente tem levado nossas questões pessoais a sério. A gente tem levado as nossas prioridades a sério. A gente tem levado os nossos recursos e todas as nossas perspectivas de aumentar ou melhorar os nossos recursos a sério. Mas coisas, às vezes, simples, que possam fazer crescer o reino de Deus, a gente não leva a sério. Para mim é um absurdo e eu não consigo entender diferente. Uma pessoa falar ou alguém escrever sobre um assunto e dizer que nós incentivamos o amor, a solidariedade, a generosidade. A nossa igreja é uma igreja pequena. Então o projeto Abrace aqui, a gente faz aquilo que está dentro do nosso limite de alcance. O que eu posso fazer hoje? É eu passar pelas ruas de Campo Grande e você vê uma criança com uma bicicleta, num dia que fez aí, 16, 14 graus, muito frio para a gente aqui, e o menino estava em frente à Caixa Econômica, sem camisa, sem chinelo, só de bermuda. Pastor, me dá uma comida aí que eu estou morrendo de fome. Eu tenho casa, mas não tem nada em casa para comer. Então meu pai me botou na rua para eu poder comer. Então não interessa para mim a pergunta de quem queira fazer, se é incentivo ou não. Interessa para mim eu cumprir o mandado da generosidade, alimentar quem tem fome, de vestir quem está desnudado ali e sentindo frio. Essa outra pergunta, ela pode ser feita para outra pessoa que possa resolver um outro problema social. E se eu tiver condições de chegar até ela e combater contrário ou me opor quanto a isso, eu vou fazer também. Mas no momento não é isso, eu não fui chamado para fazer isso. E isso entristece,
Porque às vezes você relativiza até o sofrimento e a necessidade do outro, sem conhecer o outro, sem conhecer a história do outro. E você quer conhecer o outro, tu conhece o outro a partir do outro, a partir da individualidade. Você tem um universo de gente, de morador de rua. Mas cada um tem um nome, cada um foi um projeto de Deus. Então você precisa conhecê-los enquanto projeto de Deus, na sua unidade, na sua individualidade. Aí sim você vai saber qual é o problema dele. E não qual um problema que você acha que é de todos, e a culpa é de todos, e ele, aquele, ou aquele outro, tem que pagar. Por conta disso, isso é relativização de amor e de compaixão. Deixamos de levar Deus a sério nessa questão. Um texto paulino, lá de 1 Coríntios 10, 31, diz: quer você coma, beba, ou faça qualquer coisa, faça tudo de maneira que glorifique o nome de Deus. Glorifique o nome de Deus. O que nós temos feito, o que você tem feito, que tem glorificado mais pessoas, gente, tem glorificado mais você mesmo, ou aquilo que você acha que mereça ser ouvido a partir das suas concepções, do que o nome de Jesus Cristo? Precisamos levar Deus a sério, uma denúncia que o profeta ele faz, e o ponto de partida dele é a liderança da igreja. Ele está querendo me chamar para vergonha. Depois a gente vai ver também que existe uma proposta aqui de exortação do profeta. Nós precisamos ter um relacionamento de fidelidade com Deus. A gente pode chamar também de aliança. Um contrato que a gente faz. Que Jesus disse aos seus discípulos, e aqueles que estavam ouvindo ele lá nos evangelhos: aquele que quiser me seguir, pega a sua cruz, vem e me segue. Uma relação de voluntariedade, uma escolha. Então nós escolhemos estar aqui. Eu escolhi ser pastor. Um dia eu tive assim, um toque, eu falei: caramba, eu acho que Deus está me chamando para o ministério pastoral. E eu tenho que responder a isso. Como é que eu respondo? Eu levei tempo para poder responder isso. Mas, a partir do momento que eu fiz a escolha, eu falei: poxa, eu creio que esse é o meu ministério. Cuidar de vidas, de pessoas, conduzir um rebanho de Deus, aquelas pessoas que Deus colocar ao meu dispor, para a gente poder estar caminhando e sendo conduzido junto. Quando eu respondo isso, eu estou dizendo para Deus: eu estou fazendo uma aliança com o Senhor. A gente está tendo um contrato agora, não um contrato de interesse, porque ele parte da graça de Deus. Mas uma vez atingido por essa graça, eu preciso repartir, fazer com que outras pessoas possam ser alcançadas por essa graça também. Então eu quero ser fiel, eu preciso ser fiel. Então fidelidade, dentro de um conceito simples cristão, é isso. É você escolher caminhar com Deus e você permanecer nessa caminhada. Então, já no início do livro, o profeta ele fala por que ele chama as pessoas para ter um circuito de caminhada, de fidelidade com ele. E lá em Malaquias 1:2 diz assim, é porque eu sempre os amei. É por isso que eu quero caminhar com vocês. Diz o Senhor. Olha só. Já é o primeiro, o segundo versículo do livro. Esse aqui é o último dos profetas de 12 menores, falando de devastação, de infidelidade, de adultério, de só desgraça que o povo, de corrupção do povo em relação a Deus. E no segundo verso, aqui logo no início do livro, Deus ele não está desistindo, ele estava falando, sabe por quê? Que eu continuo admoestando, que eu continuo exortando, que eu levantei mais um profeta, porque eu sempre os amei. Qualquer outro não ia nem meter o pé nisso aqui. Ia falar: que isso, cara? Só vacilam. Só tem vacilão nisso. Como que você vai amar gente que não quer ser amada? Como que você vai amar pessoas que faz pacto de fidelidade, mas no meio do percurso diz que é outra coisa, pensa em outra coisa, e não quer mais fazer parte dessa caminhada, mas Deus insiste, é porque eu sempre
E o sempre aqui inclui o presente e se projeta para o futuro. Os amei, continua. E a gente vai ver lá no texto de 1 João. Não foram vocês que me amaram, eu amei todos primeiro. Então, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, Deus ele continua em todas as circunstâncias, mesmo você sendo o que você é, mesmo eu sendo, às vezes, as porcarias que eu sou. Ele sempre me ama. Então, o livro aí tem 4 capítulos, no total de 55 versículos. 47 versículos registram sempre na primeira pessoa. Deus falando em relação ao seu povo de Israel. 3 vezes aqui, ele vai se apresentar, depois a gente vai ver isso só no livro de Mateus, como Abba, o Pai. Eu sou o Pai de vocês. E que também demonstra repetidos atos de compaixão com o seu povo. O tempo todo, o chamado de Deus é para retorno para a aliança, retorno à fidelidade, retorno para a caminhada em direção a Ele. Por quê? Porque Ele ama e quem ama quer se relacionar com aquele que ama. Mas eles, primeiro os sacerdotes e agora o povo também, são apáticos, reticentes, de coração duro, achando que poderiam fazer da sua maneira, talvez enganar Deus, rompendo a aliança, roubando, dentro do contexto aqui, aquilo que era devido. E lá em Malaquias 3,9, uma outra chamada do profeta, ele vai dizer: vocês estão debaixo de grande maldição, porque vocês estão me roubando. A palavra aqui, na raiz, ela vai significar: vocês estão me tomando à força. Eu não queria que fosse desse jeito, mas vocês estão fazendo assim. A nação toda agora se refere não só à liderança, mas também ao povo. Estão me roubando. Ah, mas em quê? É a pergunta do versículo anterior. Nos dízimos e nas ofertas. Porque existia uma lógica do egoísmo ali que partia da liderança. Dizimar, contribuir, ofertar, no contexto do Antigo Testamento, era lei, era uma ordem jurídica dentro daquele ambiente religioso do Antigo Testamento. Então estava escrito: quem faz tem a bênção de Deus, quem não faz tem a reprimenda, porque se a lei vem de Deus, o ambiente ele é teocrático, que eles chamavam, então você vai ter uma consequência de você não seguir a lei. Algo muito simples de se entender, como acontece com a gente aqui hoje. Existe uma lei penal, e nesse caso aqui é uma lei que ela tinha o caráter penal, então você precisa fazer, é uma ordem, um mandamento, você dizimar. Se você deixa de fazer, você tem uma consequência, só que para eles a consequência ela se misturava entre espiritual e físico, porque viviam nessa perspectiva que eles chamavam de uma teocracia. Então é Deus falando e o povo obedecendo. É Deus fala, Moisés escreve e passa a ordem para o povo. A gente não vive mais uma realidade como essa, mas é fácil a gente entender como que era esse mecanismo. Só que o povo, num determinado ponto, eles acham que podem enganar Deus, que podem contornar a situação e dar um jeitinho. E começam a utilizar essa lógica do egoísmo, dar mais ou dar menos para sobrar mais, para ter mais. Oferecer o pior para Deus, ou aquilo que nos resta, aquilo que nos sobra, para eu poder ficar com o melhor. E para Deus, ou dentro do contexto deles, isso era visto como roubo. Hoje não é. Hoje você deixar de dar o dízimo é uma grande mentira, alguém falar que você está roubando Deus. Não é, porque você é anacrônico isso. Porque você está fora de um tempo legal. A gente não vive dentro de uma teocracia. A gente vive num outro ambiente. A nossa legislação é outra. A gente segue a lei humana aqui, a nossa Constituição e o nosso conjunto de leis. Aqui, quando a gente fala que nós seguimos a lei de Deus ou o mandamento de Deus, é um ato voluntário. Eu escolho obedecer isso aqui. Eu escolho seguir esse caminho. Mas não sou um ladrão se eu deixar de fazer o que está escrito aqui. Mas sou, sim, infiel. Que para mim, com relação a Deus, é algo pior.
Porque eu quebro aliança com Ele. Eu quebro aliança com o Criador. Eu quebro aliança com aquele que criou todas as coisas e disse para mim, ó, tudo de bom está aí. Eu estou entregando na sua mão, como se fosse uma procuração. Cuida disso tudo. Usufrua do melhor que você puder. Agora eu tenho um projeto de reino que ele precisa acontecer. Eu tenho um projeto de transformação que precisa acontecer. E na terra, eu não conto com anjos, eu conto com homens, mulheres, que vão pregar o Evangelho. Com igrejas, com líderes dispostos a pregar e falar da verdade do Evangelho, para poder conduzir pessoas e transformar pessoas segundo o Evangelho de Jesus Cristo, e não segundo a vontade de homem. Então essa parte vai caber a todos nós. A escolha de ser fiel a Deus, inclusive em quê? Na manutenção do reino dele. Porque a gente vive dentro de um sistema que é esse. Não tem como eu correr da conta de luz. O ar-condicionado está soprando ali. Cada sopro dele, ele faz assim lá, vup, vup. E quem tem em casa sabe como é que é. E hoje, alguns só vai à igreja que tem ar-condicionado. Tá, eu curto ar-condicionado, mas se não tiver, para mim não faz diferença não. Que lá no Acre, para onde a gente vai, lá em Pernambuco, lá é pé de poeira, né, Jesus? Lá nem tênis eu uso. Eu tenho que ficar arregaçando minha calça, eu fico aqui na canela. Mas a gente está no meio de uma metrópole, de uma cidade. Então, os costumes que a gente cria, a gente acaba também incorporando isso no dia a dia da igreja. Então, a igreja ela vai ter as necessidades financeiras. A gente não faz apelo disso aqui, mas a gente fica tentando fazer com que o cristão, você, que um dia voluntariamente escolheu caminhar com Cristo, você fale, poxa, eu vou ser fiel em tudo aquilo que Deus me deu e eu vou retribuir para que o reino dele permaneça, subsista, aconteça. Porque quando você pensa nessa lógica do egoísta, talvez você nem possa ser, mas em determinadas ocasiões você possa pensar assim, mas eu vou estar dando dinheiro para a igreja, estar dando dinheiro para pastor. Se eu der vai me faltar isso, vai me faltar aquilo. Ou dar aquilo que sobra para Deus, não dá nada. Porque, me desculpe, mas aquele que escolheu caminhar com Jesus Cristo, eu não estou falando que quem não é cristão não, tá? Mas aquele que já é cristão, que foi batizado, que fala, poxa, eu não dou dízimo não, e não dou porque, sinceramente, eu acho que não tem necessidade. Você está deitando naquilo, no esforço que o outro faz. Porque o outro vai estar fazendo. Então, o ar que está funcionando aqui é igual na favela, ou na comunidade, ou do teu vizinho, que você vai reclamar da conta de luz alta, mas, em parte, é porque ela tem que cobrir o custo do outro, que não paga. Então, às vezes, você acaba tendo que cobrir, dentro de uma comunidade cristã, aquilo que o outro poderia estar fazendo e pode estar fazendo, mas não faz porque não tem fidelidade, não é porque não está roubando, não. Então, cabe essa reflexão aqui. E pode revelar com isso um coração de avareza, um coração egoísta. E o antídoto para isso é a generosidade, o desprendimento de tudo aquilo que existe aqui. O que eu puder contribuir para fazer a vida do outro melhor, proporcional às minhas condições, eu vou fazer. Eu preciso fazer. Porque Jesus, ele deu tudo, ele deu a própria vida para fazer você ser transformado, para te dar uma oportunidade de restauração. Ele deu tudo. O Pai dele deu o próprio Filho. Então, o relacionamento ele era rompido à medida que faltava atitude de fidelidade, de generosidade. E ele, como pai amoroso, como eu falei aqui no princípio, ele falou, eu amo vocês assim mesmo, e continuo amando. Eu quero que vocês mudem, mas eu continuo amando. E lá no texto de Malaquias 2:5, ele vai dizer, aquele que é fiel comigo, é lógico, ele vai estar debaixo de uma bênção de vida e paz, não é de recursos
e acolhimento financeiro ou riqueza para esse mundo. Olha só, riqueza que não se compra. Vai ser abençoado com vida e paz, tranquilidade, porque caminha com fidelidade com Deus. Então entenda isso. Nós somos fiéis a Deus para alcançar, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Jesus faz uma promessa em cima disso, porque Ele conhece as nossas necessidades, Ele sabe, Ele vai cuidar de todas elas. E nessa mesma sequência aqui, para a gente poder estar terminando, a gente também vai conseguir entender, nesse contexto, que nós não podemos barganhar de coisa que Deus nos dá graciosamente. A gente não pode barganhar graça de Deus. E para entender barganha aqui, a gente precisa entender o significado, que é você tentar negociar alguma vantagem, alguma possibilidade por meio de uma troca. E muita gente, muita liderança, muita igreja faz isso com Deus. Oferta alguma coisa a Deus esperando uma contrapartida. E esse é um dos mais sérios erros daqueles que defendem a teologia da prosperidade. O profeta ele vai denunciar porque acontecia isso no comportamento dos sacerdotes do povo lá, um grave erro. Olha o pensamento deles em Malaquias 3,14. O pensamento do povo. É inútil, o termo aqui reflete a ideia para a gente de vazio, ou sem sentido. Não tem sentido nenhum servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos os seus preceitos? O que ganhamos quando andamos lamentando diante do Senhor dos Exércitos? Lamentar é pedir frequentemente. Então, o que ganhamos quando a gente obedece? É inútil servir. Então, a relação do povo com Deus era essa relação de troca, essa relação de escambo. Eu ofereço alguma coisa, mas eu estou esperando o outro acontecer. Mas se não acontecer, é inútil, então, eu continuar nessa caminhada. E é um absurdo, porque passaram-se milênios aqui, a gente continua com essa mesma ideia. A gente tem liderança com essa mesma ideia. A gente tem igreja com essa mesma ideia. Tem crente em igreja com essa mesma ideia. Talvez aqui hoje, pessoas com essa mesma ideia. Achando que vai para a igreja para poder receber alguma coisa em troca. A palavra de Deus já foi muito clara para a gente, para poder dizer que toda sorte de bênçãos espirituais já estão disponíveis para a gente, a saber, a salvação em Cristo Jesus, o nosso Senhor, a paz que excede todo o entendimento. Mas a gente ainda continua conectado com esse tempo, com essa vida, com as coisas, e você acha que servir a Deus é futuro terreno. Servir a Deus não tem nenhum futuro nessa terra. Pelo contrário, você pode ser perseguido, você pode ser tratado com dureza, você pode ser chamado para ser boca de Deus, e com isso você vai sofrer vários intempéries, vai sofrer várias reprimendas, às vezes, pelas suas opiniões, pelo seu posicionamento, pelo seu caráter. Só que, como Paulo vai dizer, a gente não se envergonha com a cruz de Cristo, e a nossa glória não está nesse tempo, não está nesse mundo, mas a nossa glória está no nosso encontro com Jesus Cristo, numa vida de eternidade. E o profeta, ele vai estar denunciando isso aqui também, essa relação de Deus, que ele vai dizer que não é uma relação comercial, caracterizada pela troca de interesses, onde uma parte oferece alguma coisa, oferta alguma coisa, e a outra, e fica esperando com a outra mão, obter algo em troca. Então, isso é algo que faz parte, no tempo que a gente vive, nasce do capitalismo, essa história toda que a gente já conhece um pouco, mas hoje aqui é uma relação que a gente chama de relação de consumo. Então, a gente vive um evangelho consumeirista, um evangelho de consumo. Porque na relação de consumo, segundo o Código de Defesa do Consumidor, por exemplo, ele diz que existem 3 personagens ou elementos nessa relação. O fornecedor, aquele que fornece o produto, aquele que recebe o produto a partir daquilo que ele dá em troca, e o produto em si, que é o objeto da negociação.
que é o bem qualquer ou um serviço que é prestado. E a gente vive nesse tempo de uma igreja que é uma igreja fornecedora de produto. A gente vive um tempo que o cristão, ele deixa de ser um cristão para ser um consumidor do evangelho da igreja de Cristo, dos serviços prestados pela igreja que abre as suas portas. E tem consumidor que é exigente, porque tem consumidor que é igreja de marca. Então ele tem que estampar no carro que a igreja dele é aquela igreja que todo mundo conhece. É aquela igreja que só vive abarrotada. É aquela igreja que as coisas vão acontecer ali e fala, caramba, hoje eu saí daqui, hoje foi um show que aconteceu. Tá, mas foi muito bonito, um show para Jesus, se a gente considerar assim. E o evangelho, em que você foi provocado ali na sua reflexão, de caminhada, de recaminhada, de reconstrução? Nada, absolutamente nada. Mas tem um berçário top, mas tem ar-condicionado. Mas pô, o som lá está no volume certo. Tudo funciona naquela igreja. Eu fico triste que às vezes algumas pessoas chegam até a gente aqui e falam, pastor, mas isso está funcionando na igreja? Eu falo, isso não está funcionando. Mas tem isso na igreja? Eu falo, pô, isso também não tem. Mas por que não tem, pastor? Eu falo, não tem porque não tem. Não tem gente, não tem recurso. Tá? O dia que Deus levantar pessoas, liderança, recursos, pode ser que isso exista na nossa igreja, mas hoje não tem. Ah, pastor, então eu vou para outra igreja que tem. Eu falei, tá bom. Tá bom. Tu sabe fazer isso? Poxa, até você não quer fazer não quer me ajudar a fazer isso que você está pedindo que tem aqui? Ah, não, eu estou querendo uma igreja para eu ficar quietinho e só ser fornecido de todos os serviços prestados e bem prestados por aquela igreja. Sinceramente, de boa, eu não falo para não ser indelicado, mas no coração, assim, né, no intestino, nas entranhas, tu fala, pô, esse lugar de fato não é lugar bom para você não, mete o pé daqui. Porque tu vai atrapalhar mais do que vai ajudar. Porque eu preciso de um reino que falta e tem alguém para suprir a necessidade daquilo que falta. E não alguém para buscar soluções só no reino. Aqui é um lugar de solução, é casa de oração para toda a gente, é lugar de transformação, mas é um lugar de serviço, é um lugar para servir, é um lugar em que as minhas habilidades precisam estar à disposição do rei do reino. Porque você pede o reino, você ora para que o reino venha, mas você quer ser o rei do reino, e você não quer deixar o rei do reino dizer como o reino dele vai acontecer. Tudo errado, porque Cristo, igreja de Cristo, não é produto de fé. Jesus, ele não está igual um guaraná numa prateleira, para você pegar exatamente aquilo que você necessita naquele momento e você consumir Jesus. Jesus, ele não está aqui para ter relação de consumo com você, ele está aqui para te dar vida, e vida com muita abundância espiritual, de paz, dentro da tua casa, nos seus relacionamentos, modificar o teu pensamento, fazer você ser uma pessoa melhor com você mesmo, fazer você se tornar uma pessoa melhor com o outro, fazer você ser uma pessoa melhor com o mundo, ser um agente de modificação dessa terra, e a gente está estragando tudo. E Malaquias, o profeta, já denunciava, e a gente repete, por isso vivemos o que vivemos, por isso que somos aquilo que somos, por isso que a nossa casa, às vezes, a gente não consegue dar jeito nem nela, nem nas nossas relações mais estreitas, na intimidade do nosso lar, com a nossa família, com os nossos filhos. Tudo errado. Jesus, ele entra no templo de Jerusalém, ele se levanta lá em Marcos 11, 17, repetindo um texto também do profeta Isaías, lá em Isaías 56, 7. Ele diz, a minha casa será chamada uma casa de oração, para toda a gente. E vocês estão transformando essa casa num covil de ladrões e gananciosos. Nestes termos, tudo se repete. Igreja é encontro de graça preciosa. Eu entro aqui, é pela graça. Eu faço tudo que eu faço, é porque eu recebi a graça. Eu respiro o Evangelho,
pela graça de Deus. E Deus não faz nada do que eu quero acontecer, mas eu continuo na graça de Deus. Eu vivo pela graça, se não viver mais, pela graça eu sou salvo. Eu estarei no encontro genuíno com Deus no céu. Porque a graça, e toda a graça, a suficiente e maravilhosa graça, é o que me basta, é o que deve bastar para você também. Então não barganhe uma graça que é preciosa demais, que ela foi cunhada, que foram gotas de sangue na cruz, que foi sacrifício de um homem de Nazaré simples, que amou tal qual o seu pai. Disse aqui no texto de Malaquias 1:2, eu faço isso porque eu amo vocês. E quando ele fala isso, ele já está refletindo graça maravilhosa que se estabelece através da vida de Jesus Cristo. Então eu não posso barganhar essa graça preciosa. Não aceite se alguém pregar graça barata. Não entre em lugar em que a graça barata está sendo falada. Mas viva essa graça preciosa e cara. As palavras desse profeta, elas são palavras duras, são palavras de reprimenda, palavras de exortação, mas também ela salta na nossa vida como palavra de esperança e transformação. Então eu começo a ler Malaquias, eu fico desanimado. Mas quando eu chego aqui, a partir do capítulo 3, do versículo 16, eu falo, na verdade, é o amor de Deus em todo o seu potencial, o tempo todo querendo me buscar para a sua graça. Porque ele vai dizer, depois, aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros, e o Senhor ouviu com atenção. E foi escrito um livro como memorial na sua presença acerca daqueles que temiam o Senhor, daqueles que honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. Verdades duras, mas verdades que, se assimiladas, colocadas no coração, postas em prática, transformam. Fomos chamados para sermos transformados. Eu sei que o caminho não é fácil para ninguém. O contexto que a gente vive é completamente diferente do contexto de Malaquias. Mas a motivação talvez possam ser as mesmas. A falta de fidelidade com Deus. Não querer levar Deus a sério, como Deus merece ser levado a sério e deve ser levado a sério. O descompromisso com atividades do reino de Deus. E você achar que um grupo de pessoas tem que fazer, e que talvez você tenha capacidade, Deus te chamou um dia, te deu habilidades, ou se você olhar para a tua história lá atrás, um dia, você foi operante no reino de Deus, e hoje aquilo que você poderia estar fazendo, está deixando de ser feito, talvez por negligência sua, porque você quebrou esse contrato de fidelidade com Deus, escolheu ser, mas hoje você acha que não vale mais a pena ser, porque não tem ganhado nada em troca com isso. E não barganha essa graça, que é a graça preciosa, uma graça que para Jesus Cristo, ela custou morte e cruz. Palavras que transformam, que vai fazer de você pessoa temente, pessoa que honra, pessoa que põe os interesses de Deus em primeiro lugar, e que também experimenta o que é você viver abençoado por essa preciosa graça. Deus abençoe tua vida, abençoe a vida dos nossos irmãos que estão em casa. Os seus olhos, deixa eu orar por você. A gente está terminando o nosso culto, mas é importante você estar refletindo sobre o que foi dito aqui, buscar o entendimento daquilo que possa caber na tua vida, no teu
coração, para a edificação da tua caminhada. Pai, em nome de Jesus, o Senhor sempre traz para o teu povo, desde há muito tempo, palavras de transformação, porque é teu querer, porque o Senhor nos ama, porque o Senhor nos amou primeiro. Nós estamos aqui como igreja, mais uma vez, para a gente chamar a atenção, Pai, daquilo que está lá atrás, dentro do aspecto cultural, mas que a motivação, ela continua sendo a mesma. A falta de fidelidade, Pai. Às vezes o desinteresse, não querer levar o Senhor a sério e te baratear. Algo custou um alto preço para o teu Filho Jesus. Então abençoe cada pessoa que tem acesso, Pai, a esse momento, que possa estar refletindo, que o Espírito Santo de Deus possa estar dando discernimento e compreensão daquilo que de repente ficou nebuloso. Que o amor de Deus, esse amor expressado, Pai, eternamente, que essa graça maravilhosa de Jesus Cristo, que a presença do Espírito Santo de Deus possa estar no meio de nós hoje, até o dia do nosso encontro com o Senhor, Pai, até o dia da sua volta. É o nosso coração cheio de gratidão e oramos em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Fica de pé, vamos adorar o Senhor.